Olá, pessoal! Então, só reforçando a explicação para os alunos que não conseguiram assistir a aula. Estou aqui no nosso Google Classroom e aí nós temos a atividade da semana 1, semana 2, semana 3, a avaliação diagnóstica e um roteiro. Então, vamos lá, começando com a semana 1. Vou abrir a atividade e essa é a atividade. Então, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo que está explicando sobre múltiplos e divisores. E depois, nós temos algumas questões aqui. Então, que cálculos a professora Carmen fez para obter os números da sequência? Você precisa ler esse textinho introdutório, e aí ela vai falar que ela fez uma sequência do número 2 até o número 20 e outra do número 3 até o número 30. Então, quais os cálculos que ela fez para obter essa sequência? 2.2. Por que o número 15 não aparece na sequência dos múltiplos de Ana? Então, vamos olhar lá os múltiplos de Ana. Ana tem múltiplos números pares. Por que será que o número 15 não aparece aqui? E a terceira questão é: observe a sequência dos múltiplos dos números de Ana e de Amélia. Então, você vai olhar aqui a Ana e aqui a Amélia e vai ver quais números aparecem nas duas. Por exemplo, o 6 aparece aqui e aqui. Então, 6 é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Ok? Esse é o roteiro da semana 1. Vou abrir agora o roteiro da semana 2. Então, semana 2 começa igual, seu nome, sua sala. E aí, ele tá perguntando quantos vértices você identifica. Lembra que vértice é esse pontinho aqui, aonde juntam as linhas, tá bom? Então, quantas quinas, quantos pontinhos desse tem em um dado? Depois, ele pergunta quantas arestas. Arestas são as linhas. Então, só nessa face aqui do dado tem 4 arestas. Mas essa linha, por exemplo, ela divide para essa face e essa face. Então, pensem aí quantas arestas tem em um dado. A próxima, quantas faces? Então, um dado ele tem 6 números. Se cada número é uma face, quantas faces tem esse dado? Muito fácil essa. Vou para a atividade da semana 3. Aí eu peço para vocês fazerem a leitura de fração e porcentagem. Aí aqui tem um círculo explicando quanto é 50%, como que é essa representação, 25%, 10% e 1%, tá? Aí eu pergunto, em um jogo de basquete, Iva acertou a metade dos arremessos que fez. Qual a taxa de percentual de acerto? Então, você vai voltar lá, olhar aqui, Se ele acertou metade, quantos por cento ele fez? Muito fácil. Aí, depois, a 2. O círculo abaixo está dividido em setores A, B e C. Qual setor representa 50% do círculo? Então, o setor que representa 50% do círculo, ele está colocado de uma forma diferente, mas ainda assim é a metade. E essa daqui, a do Saresp, que é a número 3, fala que um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25% foi para a construção da casa. Então, vamos olhar aonde que tem 25% para a construção da casa. Aqui no A e aqui no D. Aqui no C, é mais de 25%, porque senão ele teria que descer essa linha reta aqui, e ele não está descendo. E aqui no B é menos. Aí depois, 50% é para o pomar. Então, você vai olhar entre o A e o D, qual que tem 50% para o pomar? Aí depois, 20% para a horta. Entre o A e o D, qual que tem 20% para a horta? Bem facinho, você vai ver aqui e enviar. Esses são os 3 primeiros. Aí, depois desses 3, nós temos também esse aqui, que é um roteiro de matemática. Deixa eu abrir ele aqui. Esse daí já começa com as atividades do nosso bimestre. Eu tinha pedido para vocês colocarem o e-mail aqui, porque eu não sabia que dava para acessar direto pelo Google Classroom. Depois que eu descobri. Então, você não precisa preencher o e-mail nos outros, tá? Só nesse que eu coloquei.
Aí aqui, ó, apresenta o tema, nós vamos falar sobre múltiplos. Aí depois, as primeiras palavras que você pensa quando escuta a palavra múltiplos. Então, você pode colocar multiplicação, multiplicar e divisores. O que você pensa quando você ouve a palavra divisores? Então, você pode pensar numa divisão, pode pensar numa fração, você que sabe, você vai escrever com as suas palavras. Depois, números primos. Então, o que você pensa quando você escuta números primos? Aí aqui tem um vídeo do professor explicando. E aí eu peço para você escrever no seu caderno a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 10. Então, você vai olhar lá na tabuada do 10 e vai escrever os 6 primeiros. E depois a do 15, tá? Você vai escrever aí para mim. Depois, escreva a sequência dos divisores de 20. Então, você vai pensar em alguns números que dividem o número 20 e vai dar um número sem vírgula, tá? Então, vou dar um exemplo bem fácil. Dá para eu dividir 20 por 20, que vai dar 1. E depois você vai pensar na mesma coisa para o número 37. E aí você vai me dizer qual que é a diferença entre eles, tá? Número 3. 3 amigos compraram um saco de pirulitos e pagaram R$21. Quantos reais cada amigo pagou? Então você pensa, estavam em 3 pessoas, gastaram R$21. Quanto cada amigo pagou? Depois, a outra pergunta. 100 pirulitos dividido em 3 pessoas, quanto de cada pirulito cada um ficou? Então, você vai pegar o saco de 100 pirulitos, vai dividir em 3 pessoas, tá bom? Depois de tudo isso, essas são as atividades da semana. Nós temos também a avaliação diagnóstica, para quem não fez. Então, eu fiz ela de 2 formas. Você pode ver a avaliação aqui em PDF, peraí, deixa ela carregar. Aqui tá a avaliação em PDF. Ou você ainda pode responder ela diretamente. Deixa eu clicar aqui. Você pode responder ela diretamente por um formulário, que é esse aqui. Então, ó, vou colocar uma resposta qualquer, que senão ele não vai deixar eu mudar de página. Clicar aqui na próxima. E aqui estão todas as questões. Tenha certeza que depois que você respondeu todas as questões, você apertou enviar, aqui embaixo, e escreveu, a sua resposta foi registrada. Então, se você não apertar esse enviar aqui, a sua resposta não chega para mim, tá bom? Desejo a vocês uma ótima aula.